É possível viver uma vida vitoriosa? Sim. Quando você olha para o ministério de Davi, eu já ensinei Davi, era uma grande diferença de Saul. Saul era só rei. Davi era rei, ele era sacerdote. Mesma coisa que você. A Bíblia diz que Davi, ele nunca perdeu uma batalha. A Bíblia diz que Davi morreu farto, rico, próspero, com grande fortuna. E ele desfrutou de tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Porque ele tinha... para conosco. E eu quero trazer um pensamento nesta noite aqui. E o tema desta mensagem é desfrutando das promessas. Desfrutando das promessas. É isso que o Senhor está falando no meu espírito. Hoje eu levantei bem de manhã, estava meditando nessa passagem aqui. Eu recebi um telefonema ali de Uberlândia, estado de Minas. Eram umas 8 horas da manhã. O pessoal acha que o pastor não dorme, então ligo de madrugada, ligo toda hora. Era 8 horas da manhã, eu já estava acordado, já estava em pé. E aí eu estava conversando com uma empresária, estava pedindo umas direção, oração, um conselho. E algumas decisões que ela precisava tomar, e nós oramos junto. E ela estava falando de tudo aquilo que ela tem, plantio de café, soja, seringueira, tanta. E eu falei para ela, olha, eu estou meditando numa palavra aqui que nós precisamos desfrutar das promessas que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas, na nossa correria, e nós não paramos para tomar posse daquilo que Jesus já fez. E nós estamos correndo atrás das coisas. E porque muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós fomos ministrados de uma forma errada. E por mais que nós conhecemos o texto, conhecemos a palavra, mas muitas vezes na prática nós não agimos conforme a palavra do Senhor. E eu quero deixar esse texto aqui, Mateus, bem conhecido, no capítulo 6, versículo 31 até o 34, são palavras de Jesus. E eu sempre digo, cada vez que Jesus fala, nós precisamos sermos inteligentes, pararmos, analisarmos, ruminarmos a palavra e aplicar. Porque Jesus está falando. E Jesus diz assim, portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios que procuro todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta o dia do seu próprio mal. Amém. Pai, muito obrigado por esse texto, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Espírito Santo, o meu clamor, a minha súplica, é para que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que nós possamos discernir tudo o que o Senhor já fez para nós, tudo o que nós temos direito de desfrutarmos como filho de Deus. E que teu nome seja glorificado através desse texto. E eu estou declarando, Senhor, um mover, um agir, uma liberalidade do teu Espírito, do teu poder, da tua unção, da tua graça. Eu estou declarando, Senhor, um despertar, um avivamento, e despertando provisões, riqueza, abundância, abastança na vida do teu povo, na vida desta igreja, como nós nunca poderíamos imaginá-lo, Deus. Eu estou declarando que este ano ainda o Senhor nos surpreende a cada vida aqui, ó Deus, daqueles que crerem, daqueles que abriram o seu coração para receber tudo que o Senhor já liberou para nós. Espírito de Deus, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, ministra os nossos corações, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Esse texto aqui, o Senhor nos dá uma senha, para que eu e você possamos desfrutar das promessas de Deus. Desfrutarmos, muitas vezes nós ficamos envolvidos em muitas coisas.
E a preocupação de muitas coisas, a ansiedade. Jesus falando que os gentios que procuravam essas coisas. Na tradução original diz os pagãos. Aqueles que não crê num Deus verdadeiro, eles estão preocupados com aquilo que vai comer, aquilo que vai vestir, né? Preocupado com o seu dia a dia. E Jesus, ele dá uma senha para nós desfrutar das promessas do Senhor. Jesus, ele fez a obra dele é completa. Não tem no reino de Deus lugar de pobreza. Eu preciso entender, não tem lugar de pobreza no reino de Deus. No reino de Deus não existe lugar para miséria. No reino de Deus não existe lugar para falência. No reino de Deus não existe necessidade. Eu já falei várias vezes aqui, quando nós pedimos algumas coisas para Deus, Deus não sabe o que nós estamos pedindo. Por quê? Porque Jesus já realizou todas as coisas. E Ele diz que o reino dele habita dentro de nós. Então eu e você, dentro de nós temos o Espírito de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o selo de Deus, o penhor de Deus, para que nós possamos trazer a existência para as nossas vidas. Nós vemos as pessoas muito cansadas, esgotadas, confusas, depressivas, irritadas com muitas coisas. Essa semana eu estava orando ainda, agora mesmo ligou um pastor para mim, eu atendi. Ele está passando algumas dificuldades. Essa semana também, eu sei causa 3 pastores passando por algumas lutas, adversidade. Há um desânimo que está assolando a vida de muitas pessoas no mundo e de muitas pessoas dentro da casa de Deus. Há um desânimo, há uma opressão. Eu sempre aprendi, há muitos anos, o Espírito Santo do Senhor revelou no meu espírito, falando assim, Isaor, o diabo vai tentar destruir a vida de vocês em muitas áreas. Tentar levar você aos pecados, tentar levar você ao espírito de mentira, de engano, de traição, tudo que você poderia imaginar. E você se mantém firme e ele não consegue te derrubar. Mas existe a última arma dele, que ele lança contra a humanidade, que tem derrubado muitos dos meus filhos, que é o espírito de desânimo. Esse é um espírito, é como último cartucho das trevas, que ele vem com toda a força para lançar sobre as nossas vidas. Um desânimo, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, um nervosismo para nos paralisar. E quando ele consegue atingir o nosso coração, o nosso espírito, ele destrói. Ele acaba, quando você olha para a fileira do exército de Deus, você vê muitas pessoas assim, cansada, desanimada, frustrada, só fica olhando para a situação e esquecemos da chave, daquilo que Jesus tem falado para nós. As pessoas estão cansadas, vemos muitos empresários cansados, muitos ligam para mim, outros querendo, já partindo para outros países, outros desanimados, outros não pensam mais em investir, outros pensam em vender tudo que tem. Nós vemos muitas situações semelhantes, pessoas confusas, pessoas depressivas, pessoas irritadas, pessoas presas por essas situações. E muitos dessas vidas conhecem a palavra de Deus, mas fica dando ouvido à voz do inimigo. Então sabemos que sim, que existe, nós sabemos que existe um reino contrário. E esse reino contrário, ele vem para minar mesmo a nossa força. É o reino das trevas. Lá sim, existe todo tipo, no reino das trevas, onde que está a miséria, aonde que está a fome, aonde que está a doença, aonde que está a enfermidade, aonde que está o pecado, aonde que está a destruição, todas essas coisas operam no reino das trevas. A Bíblia diz que o Senhor já nos transportou, já nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu Filho amado, do seio do seu Filho amado. Nós estamos no reino de Deus. Somente em Jesus Cristo é que realmente nós temos a paz, somente em Jesus nós temos a provisão, somente em Jesus nós temos a segurança.
É isso que Deus tem falado muito forte no meu coração, porque eu tenho declarado, tenho profetizado, e eu creio que este ano ainda Deus muda a história dos irmãos aqui, de uma maneira tão grande, tão poderosa, que o Senhor coloca coisas, valores na mão de vocês, que vocês nunca poderiam imaginar a forma, o meio que Deus liberou sobre a vida de vocês. Eu estou declarando isso. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses 4:6, Filipenses, ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, antes de tudo seja vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Essa comunhão, esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com o Pai. Porque a artimanha das trevas é fazer com que eu e você vivamos uma vida triste, abatida, desanimada, frustrada, sem enxergar luz. É isso que o inimigo. O Senhor diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Nós precisamos entender. Ele diz que a paz do Senhor excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque no momento de crise, é o momento que nós queremos tomar decisões precipitadas. No momento de afronta, é o momento que a tendência nossa, a nossa alma, é tomar decisões imediatas. E Satanás sempre vai apresentar algo de imediato para você, uma solução imediata. Por isso nós precisamos estarmos atentos naquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra do Senhor é, naquilo que Jesus nos ensina, essa senha: buscai o reino de Deus. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Então nós precisamos declarar. Muitos cristãos estão buscando uma chave para solucionar os seus problemas. Nós devemos aprender aqui que Deus tem um curso natural, de acordo com o seu plano para nós. Todos nós queremos correr atrás de uma chave para resolver o nosso problema. Mas Deus tem um curso natural, de acordo com o seu plano. A chave não é buscar o reino de Deus por causa dos benefícios. Nós precisamos aprender a mudar nossa forma de orar. Nós precisamos mudar a nossa forma de orar. Porque nós aprendemos a orar que nós devemos buscar a Deus pelos nossos benefícios. E não é assim. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e vivemos a justiça, ou seja, uma vida correta, nós sabemos que os benefícios de Deus já foram liberados para nós. Então muitas vezes a nossa forma de buscar a Deus é pedir, para que Deus venha solucionar o meu problema. Mas o benefício chega até nós quando nós buscamos o reino. Quando você busca o reino, a vontade do Senhor, que o Senhor venha estabelecer o querer, a vontade, o desejo dEle, que está dentro de você, automaticamente, uma vida de justiça, automaticamente o Senhor manifestará através das nossas vidas. Porque nós sabemos que quando a igreja, eu e você, nós buscamos a justiça de Deus, viver uma vida correta. Por isso que o adversário sempre vai procurar nos desestabilizar. Quando eu e você colocamos no nosso coração, no nosso espírito, e levar uma vida correta, automaticamente os ímpios, os profanos, as injustiças, eles vão começar a cair por terra. A Bíblia diz que Noé era o mensageiro da justiça. E por isso ele condenou o mundo. Por quê? Porque Noé falava a verdade. Aquilo que ele ouvia da parte de Deus, ele pregava, anunciava. Ele pregava a verdade, ele pregava a justiça. As pessoas demais, eles não deram credibilidade àquilo que Noé pregava. E a Bíblia diz que ele condenou o mundo. Então Satanás sabe de todas essas coisas. Ele procura tentar roubar de nós, de viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida correta, uma vida em comunhão, em relacionamento, porque ele sabe que a sua posição em Cristo fará com todo o ímpio, todo o profano, todo o corrupto caia por terra. Noé condenou o mundo todo, não foi Deus. Está bem claro no livro de Hebreus.
que foi Noé que condenou o mundo todo porque ele era pregoeiro da justiça, uma vida correta. E é isso que Jesus está falando aqui. Há uma diferença entre nós buscarmos a face de Deus e a mão de Deus. Nós aprendemos, né? Principalmente eu que fui catequizado, aprendemos que nós temos que buscar as coisas de Deus, as mãos de Deus. Tudo que eu preciso buscar de Deus. Mas nunca fomos ensinados a buscar a face do Senhor, o relacionamento com o Senhor, a comunhão com o Senhor. Porque quando eu e você buscamos a comunhão com o Senhor, automaticamente Ele vai liberar tudo aquilo que Ele já nos deu. Só por falta de conhecimento, nós buscamos, a tendência nossa é correr buscar as mãos de Deus. E Deus quer que nós buscamos a face dEle, o relacionamento. No reino de Deus, se nós queremos ter fé, temos que crer. Você cresce quando exercitamos diariamente a fé. A fé é algo que nós precisamos. Porque a fé vem pelo ouvir. Deus tem revelado leis e princípios, nós temos aprendido. Então nós precisamos aprender que o reino de Deus é justiça. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Rei, o nosso Salvador. Nós precisamos entender. Quando Jesus ensina para nós a oração dominical, ou seja, ali em Mateus 6, 9, ele diz: portanto, orai dessa maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, santificado seja teu reino, e venha ao teu reino, e seja feita a sua vontade na terra como no céu. Jesus, ele está ali, mostrando, a oração dominical, ela tem 7 súplicas. As 3 primeiras súplicas em prol do reino de Deus. As 3 primeiras. Só existe uma súplica para nosso dia, e o pão nosso de cada dia, onde que está a segurança, a proteção, o alimento. A única coisa é o teu dia de hoje. É isso que Deus quer, que você se preocupe só com hoje. E as outras 3 súplicas é em prol da nossa alma. Então as 3 primeiras exclusividades é em prol do reino de Deus, manifestar o reino de Deus. E o reino de Deus se manifesta através de nossas vidas, daquilo que o Espírito Santo está dentro do nosso coração. E esse é o primeiro passo, as 3 primeiras súplicas, de nós entrarmos adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E para que manifestamos o reino de Deus. Somente uma súplica para nosso dia a dia, o pão de cada dia. As 3 outras súplicas em prol da nossa alma, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, de tudo aquilo que Satanás e os demônios têm armado contra as nossas vidas, em prol da nossa alma, porque nós temos uma alma. E essa alma, o inimigo tenta tragar continuamente. Livrar, que o Senhor não permita que nós caímos em tentação, mas que o Senhor nos leve. Pois o reino de Deus é o poder e a glória para todos sempre. O reino de Deus é o poder, ele é a glória para todos sempre. Mas isso não basta, porque nós aprendemos quando era criança a decorar a oração dominical, como outras rezas. E nós falávamos isso mecanicamente, mas nós não discernimos, essa aqui é uma forma, é como a receita de um bolo. Jesus falou para vocês fazerem um bolo assim, vocês vão colocar esses ingredientes. Era uma forma, um meio. No versículo 14, Mateus 6,14, porque se perdoar os homens tuas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoar aos homens as tuas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu sei que aqui a área que o inimigo mais prende a vida das pessoas. Porque é comum você ver as pessoas. Esses dias ligou uma mulher para mim de outra cidade aqui do oeste do Paraná. E eu estava aconselhando ela. E as coisas, doença na casa, enfermidade, gastando tudo que não tinha, muita enfermidade. Muita doença, o esposo doente, ela doente, os filhos passando situações. E aí a gente vai ficando que nem um bom médico, você já coloca a mão em cima da doença. Eu falei: irmã, você precisa perdoar alguma pessoa. De uma maneira ou outra te ofendeu. Ou muitas vezes você precisa se perdoar daquilo que você cometeu.
E ela se calou no outro lado da linha. Ela falou, pastor, mas veja bem, é isso aqui. Eu falei, o quê? Falou, pastor, tem uma pessoa que é parente minha. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar. Falei, o que eu estou ouvindo de você? Quanto tempo de crente? Ela falou, nasci dentro de uma igreja. Uma pessoa que está indo ali para os seus 80 anos. Falei, minha irmã, isso aí é passaporte para o inferno. Vocês não veem que vocês estão doentes, não veem que o diabo está roubando o dinheiro de vocês, a saúde de vocês, tudo. Você não tem feito essa oração dominical? Falou, pastor, eu faço todo dia. Mas como? Só mecanicamente você fala, mas você não vive. O que é a palavra? Cuide da tua alma. Dessa forma você nunca vai conseguir. Pode chamar pastor que você quiser. Nada vai mudar na sua vida. Porque você está presa em pessoas que alguma coisa aconteceu entre você e ela. E você diz que não libera o perdão. E você diz que prefere ir para o inferno. Você não tem ideia do que é inferno. Você está conversando com uma pessoa que já foi arrebatada até o inferno. E eu fiquei alguns segundos ali. E eu espero nunca mais que Deus me mostre. Porque quando tive essa experiência, eu fiquei quase 6 meses. Eu estava conversando, trabalhando, estava ouvindo as pessoas clamando, suplicando, rogando, pedindo misericórdia, clamando por Jesus no inferno. E não tem mais volta, não tem como voltar. Digo, você não tem ideia, a vida toda trabalhando, servindo, cantando em coral, isso que ela fazia, e nunca, com o peso dele dentro do coração dela. Falei, não pode. Por quê? Precisa liberar. Eu digo porque isso acontece na vida de muitas pessoas. Muitas vezes nós precisamos se arrepender, muitas vezes temos que liberar, pedir. Nós vemos aqui Jesus, ele chamou os discípulos, andou cerca de 3 anos, praticamente 3 anos e meio. Depois da morte, a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos eles ficavam num cenáculo, eles estavam muito tristes, muito abatidos, muito nervosos, angustiados de tudo aquilo que fizeram com Jesus, de toda aquela tragédia, de toda aquela assassina ali, de todo aquele sofrimento, eles estavam ali, mas havia uma ordem, havia uma missão para eles. Jesus preparou aqueles homens para que eles dessem continuidade no projeto, para que a humanidade fosse salva, as vidas fossem libertas, e eles estavam tristes. Em João 20, 21 diz assim, Jesus entra ali e disse, então Jesus, a segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envia a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles que retiverdes serão retidos. Jesus, ele chega, ele estava ali com o coração cheio de tristeza. Ele pega e dá um sopro, uma vez, deu 2 vezes, e quando eles receberam Jesus ali, que Jesus adentrou ali com o corpo glorificado, eles se alegraram, porque o coração deles estava triste. E Jesus falou, se vocês não liberar, eles vão ficar retidos. Se vocês não liberar, vocês vão ficar presos. Existe uma missão, existe um propósito, existe um desígnio. Aqueles que perdoaram os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoar, retiveres serão retidos. Para realizar a obra do Senhor. É preciso, porque essas coisas que o inimigo procura sempre levar as pessoas, porque Deus não tem problema nenhum com o pecado. Ele já teve. Deus não tem problema nenhum com o pecado. Porque Jesus já pagou toda a dívida. Agora nós precisamos tomar posse do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Sabia que você nem precisa pedir perdão? Você precisa tomar posse da obra redentora de Cristo Jesus. Para que nós possamos se mover. Paulo escreve os Gálatas e diz assim, nós sabemos que em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E nós ouvimos, isso gera fé. Mas só que existe um meio da fé se mover. A fé, ela se move através do amor.
Quando nós lemos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, ele diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que se atua por amor. Tem outra versão que diz que a fé, ela se move por amor. Então nós temos aprendido que a fé por si própria, ela é estéril. Ela precisa fecundar com a palavra de Deus. E eu aprendi isso, a fé por si própria é estéril. Então eu preciso da fé e fecundar com a palavra de Deus. Mas para agir essa fé, nós precisamos atuar com amor. Por isso que você vê muitas pessoas com grande conhecimento, com grande eloquência, com isso e aquilo, você não vê nada acontecendo na vida dela. Porque quando a Bíblia diz que Jesus, quando orava pelas pessoas, ele tinha compaixão das pessoas. O que é compaixão? Você se colocar no lugar daquela pessoa. Você viu uma pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa como se fosse você que estivesse ali. Então ele se movia em amor, e por isso que os milagres aconteciam, as maravilhas, as manifestações poderosas. Paulo descreve. Havia uma discussão ali entre circuncisão e não circuncisão, entre batismo, porque os judeus diziam, não, vocês podem batizar, podem aceitar Jesus, mas precisa ainda circuncidar. Ou seja, eles colocavam a lei, uma circunstância ali. E aí, Paulo escreve, mas sim a fé, ela atua por amor. Deus sabe todas as coisas. E por isso que nós, quando o Senhor está falando no nosso espírito, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está revelando a palavra para nós, para que quando eu e você recebermos tudo aquilo, começarmos a desfrutar das promessas, que você entenda que Deus vai abençoar vida através da sua vida, que Deus vai tocar vida através da sua vida, que Deus vai operar em vida através da sua vida. E para que aconteça esse movimento, é preciso fruir o amor de Deus através do seu coração. Porque senão nós ficamos, como diz aquele ditado, malhando em ferro fria. E Deus quer despertar nós. O Senhor tem falado de um avivamento, de uma manifestação poderosa através das nossas vidas nessa cidade, nesse ministério. É isso que, aonde que eu vou, Deus está falando isso. Deus está falando que vai enriquecer muitos de vocês. Aqui vai ter homens e mulheres muito ricas no nosso meio aqui. Abundância, abastância. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Todos aqueles que se posicionar crendo, Deus fará na sua vida. É isso que diz a palavra. Olha 1 Pedro 3,12. Eu amo muito esse texto, sempre estou recitando. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então o Senhor está olhando, Ele está contemplando, Ele está vendo. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos fez justo. Os olhos do Senhor estão atentos na minha vida, na sua vida. Os ouvidos dele estão atentos à sua súplica, a suplicar. É diferença de intercessão. Eu já expliquei aqui, intercessão é uma pessoa que está indo para a fila da guilhotina. Ela não tem relacionamento com Deus. O pecado dela faz separação entre ela e Deus. Aí você tem acesso, porque você é filho de Deus. Você tem acesso diante do Pai. Você é sacerdote. Você ministra, o sacerdote ministra a Deus. O Senhor nos fez rei e sacerdote. Você tem acesso. Então se você tem acesso, você intercede por essa pessoa que ela não tem acesso diante do Pai. Está bem claro lá em Isaías 59, no versículo 1, 2 e 3. Então a súplica é você suplica pelo seu irmão. Nós precisamos aprender a declararmos, liberar esse tesouro, esse reino, que o reino de Deus está dentro de você. Você precisa aprender a liberar através dos teus lábios as promessas de Deus. E não somente liberar, mas tomar posse. Deus quer que você desfrute daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia mostra sobre eu e você. Porque o nosso Deus é onipotente. O que é onipotente? É um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é onisciente. O que é um Deus onisciente? Um Deus que sabe todas as coisas.
O nosso Deus é um Deus onipresente. O que é um Deus onipresente? É um Deus que está em todos os lugares. Então tem 3 pessoas que sabem tudo o que nós fazemos. Você, Deus e Satanás. Poucas coisas, mas sabe muito. Porque Satanás não lê teu pensamento. Ele cria a situação para você jogar aquilo que está dentro de você para que ele possa ouvir. Para que ele pegue aquela semente e comece a trabalhar em cima daquela semente. Então, nós precisamos entender. Deus está vendo todas as coisas. Ele é poderoso. Ele está em todo lugar. Ele está atento. Então, ele depositou esse poder dentro de nós. É através de nós que tem que fluir esse manifestar. Nós achamos que nós tínhamos que estar ali rogando, buscando, fazendo campanha, penitência, isso, aquilo, para Deus superar. Não! Já está dentro de você. Eu e você precisamos declararmos. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Essa palavra do Senhor, essa ótica de Deus por meio daquele que nos amou. Jesus nos amou. Então o amor, ele se move, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode. Então essas coisas, você precisa estar firme dentro de você, para que você manifeste o reino de Deus. Muitas vezes você está enfrentando crise sozinho, você está lutando sozinho, você está tentando fazer as coisas na tua força, porque muitas vezes nós impedimos do Espírito Santo de Deus se manifestar através das nossas vidas, porque Jesus é o nosso socorro bem presente. A Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Se eu não me engano está lá em 1 Pedro 5:7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. O adversário quer que nós acumulemos ansiedade, nervosismo, tristeza, angústia. Ele quer que você fique moendo essas coisas dentro de você para você lançar. Essas são as sementes que o diabo pega. Satanás não tem semente por si própria. Ele quer que você lance semente no terreno dele. E quando nós lançamos semente no terreno dele, ele vai produzir essa semente. Antes de Cristo, o salmista diz assim, Salmo 34:19, muitos são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Porque a cultura do céu é a cultura da fartura. E por isso nós precisamos gerenciar, administrar, governar tudo que Deus nos deu para nós. Porque Ele nos fez reis e sacerdote para Ele. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, como sacerdote, nós ministramos a Deus. Você ministra a Deus, você se relaciona com Deus. É isso que Deus quer, que você não basta você ter o título de sacerdote. Se você não interage, se você não se relaciona, se você não vive esta comunhão com Deus, é isso que Deus quer de nós. E aí nós temos a palavra do rei. Nós somos reis, esta palavra, a hora que eu entender quem eu sou, o que significa dentro do corpo de Cristo, e eu declaro essa palavra, eu trago a existência essa palavra, elas começam a manifestar. Eu quando voltei ali de Pucarana, né, o pastor, deu Umuarama, o pastor Paulino está trabalhando muito no ministério de anjos. Eu tenho bastante conhecimento, teoria, mas eu trabalho pouco com os anjos. E aí eu comecei a orar e comecei a falar, o Espírito Santo começa a fazer prova então. Hoje ali perto de casa estava um som estridente, um cara com uma caminhoneta, tão. Falei, anjo, vai lá e cessa aquele som lá. Amado, não levou 30 segundos. Pum. Eu já tinha feito isso antes. Uma vez ali na Marinha nós estávamos fazendo um culto ao ar livre. E teve um irmão lá que... Uma pessoa, não sei, irmão, pela fé, ele colocou um som alto lá, só que naquele tempo,
Eu tinha pouco conhecimento, falei, Deus, manda teu anjo lá e queima o som do cara. Pum, na hora. Por quê? Porque são ferramentas que Deus nos deu. É possível viver uma vida vitoriosa? Sim. Quando você olha para o ministério de Davi, eu já ensinei Davi, era uma grande diferença de Saul. Saul era só rei. Davi era rei, ele era sacerdote. Mesma coisa que você. A Bíblia diz que Davi, ele nunca perdeu uma batalha. A Bíblia diz que Davi morreu farto, rico, próspero, com grande fortuna. E ele desfrutou de tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Porque ele tinha convicção. Ele sabia tudo o que eu vou oferecer ao Senhor, tudo que o Senhor me deu, que eu tenho é seu. Na construção do templo, quando você começa a ver ali as toneladas de ouro e de prata que esse homem ofertou na casa de Deus. Uma pessoa que era simplesmente um pastor de ovelha. Ele era um filho renegado. Davi morava só com a mãe. Os irmãos dele não aceitavam ele. Eu já preguei isso aqui. Eu vou pregar daqui uns tempos novamente, esse texto é muito profundo. Davi, ele se tornou uma pessoa próspera, rica, multimilionário. É isso que Deus tem falado comigo no meu coração. O Senhor continua aguçando, continua ensinando, continua falando. Isso tem que entrar no espírito do meu povo. Eles têm que entender. Eles precisam saber do poder, daquilo que eu coloquei, da minha riqueza que eu depositei na vida de cada um de vocês. Em Apocalipse 1,6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. E a Ele seja a glória e o domínio dos séculos pelos séculos. Só que na terra nós seguimos os planos de Deus. Temos que estarmos preparados para a mudança. Você precisa estar preparado para as mudanças. Você pode imaginar se você amanhã vai receber 10 milhões na sua conta. 100 milhões na sua conta. O que você faria hoje com os 100 milhões? Qual seria o investimento? O que você faria hoje se entrasse na sua conta 5 milhões? Então prepare a tua mente para administrar, governar coisas grandes. A própria terra precisa de que nós possamos administrar tudo aquilo e governar aquilo que Deus deu para nós. Existe o período de fartura, existe período de escassez, mas existe o período de estações, de migração. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza, o reino de Deus nunca vai estar em crise. Porque crise é algo que sempre eu ouvi desde criança, crise, promoção, isso, desde criança eu sempre ouvi isso aí. Mas Deus preserva os seus filhos. Se a semente for administrada de modo adequado, nunca vai faltar nada na sua vida. Se você administrar a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em você, os dons que Deus te deu, o talento que Deus te deu, tudo isso combina dentro de um propósito de Deus. Deus te deu dom, Deus te deu palavra, Deus deu o Espírito dele para você, Deus deu a autoridade dele para você, Deus deu para você a unção, a habilidade do Espírito Santo. Todas essas coisas é o reino de Deus que está dentro de nós. E você não consegue enxergar isso. Mas eu preciso crer nessa palavra. É isso que Jesus falou, não está do lado externo, está dentro. Olha que Paulo escreve os Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer que são as riquezas da sua glória desse mistério entre o gentio, que Cristo em vós é a esperança da glória. Isso é um mistério que Deus revelou. A riqueza de Cristo, ela está dentro de cada um de nós.
E o Senhor quer manifestar isso aqui para que o gentil veja, para que olhe para você. E qual é o segredo dessa vida de abundância, dessa vida de felicidade, dessa vida de saúde, dessa vida de paz? Qual é o segredo de você conquistar tantas coisas? Qual é o segredo? É que a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Porque Deus, se Ele vai fazer alguma coisa, se vai acontecer o sobrenatural, vai acontecer um milagre no mundo, não é por causa do governo, não espere nele, no governador, de um partido político, é por causa da igreja do Senhor, daquilo que está dentro de você. Você é a esperança da glória, é a riqueza, esse é o mistério que o gentio, aquele que não conhece Jesus, precisa conhecer, que Cristo da sua vida é esperança para a glória, é esperança para o mundo, é esperança para a cidade, é esperança para todas as áreas da sociedade. É Jesus atuando, ministrando, habitando dentro de você, através dos dons, através do talento, através da riqueza, através da saúde, através da paz, através da vitória, de tudo aquilo que Deus já liberou para você. As pessoas sempre estão pedindo ajuda. Então nós precisamos refletir esse caráter de rei para as pessoas. Encontrar um propósito de Deus. Essa é a chave do sucesso. Veja aqui que Deus fala no livro de Êxodo, no capítulo 9, versículo 16. Êxodo 9, 16. Mas, na verdade, para isso eu te mantive com vida, para te mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor falou, para isso eu permiti que você tivesse vida. Para quê? Para mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A minha pergunta é, você está deixando Deus realizar, Deus manifestar esse poder? O nome dele está sendo conhecido através do seu testemunho, através da sua vida, através do propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida. As pessoas estão olhando isso através de você, eles estão vendo, é isso que Deus está falando. Deixei você, o inimigo queria destruir a cada um de nós, a todos os instantes. Tem irmãos aqui que nem era mais para você estar aqui. Deus fechou a cova para você, várias vezes. Para quê? Para poder mostrar o poder dele através da sua vida, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Deus nos tirou do mais lamaçal, do mais pobreza, da miséria, como fez comigo, para testemunhar desse amor, dessa grandeza. Eu nunca poderia imaginar que um dia Deus poderia fazer tantas coisas como eu tenho vivenciado através da minha vida. Mas é isso que Deus quer. Essa é a minha pergunta, o seu propósito. Ele está fazendo através da sua vida, mostrar o poder dele através da sua vida, através do reino, através da sua vida. Você tem sido testemunho. As pessoas têm olhado para você, você tem sido testemunho de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos testemunho dele, que as pessoas olhem para mim, olhem para você, e eles possam ver a riqueza de Cristo dentro de cada um de nós. E para isso nós precisamos colocar a importância de Jesus em primeiro lugar. Porque a vida cristã, ela exige um relacionamento, uma comunhão diária com Deus. E uma vida de adoração. Adoração, amado. Adoração, adoração, adoração. Adoração é a coisa mais importante no universo. Você sabia disso? Porque a adoração é tão importante que Satanás chega para Jesus, depois de 40 dias e 40 noites ali no deserto. Ele diz, olha, todos os reinos do mundo pertencem a mim. Tudo. Eu te dou tudo ele para você me adorar. Esta é a proposta de Satanás. E é isso que ele tem feito com muitas pessoas. Oferece muitas coisas para as pessoas adorar a ele.
Por isso que Satanás vai fazer o possível e o impossível para que eu e você não adoramos a Deus. Algo mais importante é a adoração. Nós precisamos ter essa consciência dentro de nós, em adorar a Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o corpo de Cristo. Quando nós tivermos essa consciência, nós vamos ver Deus estabelecendo o propósito dele na terra através das nossas vidas. Nós começaremos a desfrutar das riquezas de Cristo, da obra completa de Cristo, da restituição de tudo aquilo que Jesus já fez. Há um grande tesouro dentro de cada um de nós. Há um grande tesouro dentro de você, minha irmã, meu irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus, você foi selado por Ele. Você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem a palavra de Deus, o reino de Deus está dentro de você, a autoridade foi liberada sobre a vida sua, o poder de Deus foi liberado sobre você, você é uma nova criatura, você é imagem e semelhança dEle. Ele faz as coisas através da sua vida. Tudo que o Espírito Santo tem gritado dentro de mim, Isaor, Isaor, tenha consciência dessas verdades, porque isso muda teu ministério, muda a tua vida, muda as pessoas que vão estar ao seu lado. Você precisa viver, você verá o sobrenatural, quando essas coisas estiverem impregnadas no teu espírito, no teu coração, quando a minha igreja entender esse princípio. Tudo muda. Tudo muda. As pessoas serão abençoadíssimas através da sua vida. Vai começar a fluir de uma forma natural. Um fluir do Espírito Santo de Deus. Coisas extraordinárias vai acontecer. Você vai conquistar, você vai desfrutar. O Senhor está falando no meu espírito que quer que nós desfrutamos de tudo aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Para que você receba no teu coração, no teu espírito, maravilhas surgirão diante dos teus olhos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, somos o povo da promessa, nós somos o povo eleito, o povo exclusivo. Olha que Jesus fala em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu quero profetizar sobre essa igreja, que a glória dele, essa luz do Espírito Santo, brilhe através da sua vida aos olhos dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus projetos, aonde que você for. Eu estou liberando sobre cada um de você. Se você entende, receba, tome posse, que assim brilha a luz do Espírito de Deus na sua vida diante dos homens, de modo que eles possam ver a obra do Senhor e possam glorificar o nosso Pai através da sua vida, o nosso Pai que está no céu, o nosso Pai que habita dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Você recebe esta palavra, você toma posse daquilo que Deus te deu, você toma posse daquilo que o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida. Alegra seu coração, alegra seu espírito, tome posse, receba. Eu estou sendo um profeta na sua vida nesta noite. Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa história. Coisas grandes, poderosas, tremenda está acontecendo no espiritual, para que você entenda, para que você receba. Eu declaro sobre a sua vida que você começará a ter experiência como você nunca teve antes, em nome de Jesus. Se colocamos em pé, aplaudimos o Senhor. Vamos estar louvando. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.